Meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus. Elis, que canção maravilhosa. Louvado seja Deus pela sua vida e Deus continue te usando poderosamente. Amém? Você tem esse desejo de voltar ao início? De voltar àquele tempo que falar com o Senhor, estar com o Senhor, era o que mais importava na sua vida? Aquele tempo que as coisas de Deus não eram subalternas, só menos importante, que as coisas de Deus, de fato e de direito, ocupavam o primeiro lugar, assim como diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você tem esse desejo de fato? Esse desejo de verdade? Bem da verdade, na nossa caminhada, na nossa vida, às vezes a gente vai se arrefecendo. Nós vamos amadurecendo por um lado, e isso é muito bom, vamos crescendo espiritualmente por um lado, e isso é excelente, mas por outro lado nós vamos nos acostumando com o sublime, nós vamos nos acostumando com as coisas de Deus, vamos acostumando com a obra de Deus, com o trabalho de Deus, com a realização de Deus nas nossas vidas, com a preeminência de Deus nas nossas vidas, e aí, como é de costume, as coisas vão ficando cauterizadas, nós damos menos importância. E a semana passada nós lemos o primeiro capítulo do livro de Apocalipse, e a ideia, ou a expectativa do nosso coração, é olhar pelo menos para esses 3 primeiros capítulos, que nós vamos analisar a priori, os 3 primeiros capítulos do livro do Apocalipse, e olhar para a nossa vida, olhar para a nossa igreja, olhar para a nossa caminhada de fé. Eu disse na ocasião passada, no primeiro encontro que nós tivemos, que a expectativa não é aqui ficar falando apenas do que aconteceu há 2000 anos atrás nas igrejas em questão. Não é apenas falar daquilo que de fato virou história, mas é apresentar aquilo que foi história, que se tornou história, mas que a partir da história serve para as nossas vidas, para que possamos aprender com aquilo que foi equivocado, aprendermos também com aquilo que foi positivo e aplicar nas nossas vidas. Então, o primeiro capítulo que nós estudamos a semana passada, nós vimos como uma introdução geral, como Cristo se apresenta à igreja, ou como Cristo se apresenta ao seu povo. E a coisa mais linda é que quando Deus tem uma mensagem para trazer à humanidade, e eu já disse isso copiosamente aqui na igreja, Ele começa por sua igreja, através do seu povo. Então, o primeiro capítulo do livro de Apocalipse é muito interessante porque ele se apresenta, ele mostra as suas credenciais, o Cristo que se apresenta mostra as suas credenciais, diz para quem vai mandar aquela carta, que é para 7 igrejas da Ásia Menor, e a partir daí, então, ele começa a relatar algumas questões para aquelas igrejas. Ele começa a colocar algumas questões. Eu disse que essas igrejas formam um pacote fenomenológico, isto é, num certo sentido, nós temos um pouco de cada uma dessas igrejas. Então, hoje à noite, eu quero trazer ou ler com os irmãos esses 7 primeiros versículos do capítulo 2 e olhar para essa primeira igreja que o apóstolo João, então, vai endereçar essa carta. E é interessante que os 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse, a ideia é, como já disse, falar com a igreja. Mas essa mensagem que começa com a igreja, ela vai para todo o universo. Porque é muito lindo que no capítulo 4, no primeiro versículo do capítulo 4, o Senhor Deus fala com o João, e João começa a escrever, e o primeiro versículo do capítulo 4, ele diz o seguinte: João, depois dessas coisas, quais coisas? As palavras que Deus deu às 7 igrejas, depois dessas coisas, ele viu uma porta aberta que conduzia ao céu, e aquela voz que falou com ele, no capítulo 1, versículo 11, voz parecida com voz de trombeta, uma voz forte, passa a falar com ele de novo. E essa voz diz o seguinte: suba para cá, João, vem para cá, que agora eu vou desacortinar as coisas que devem acontecer doravante, daqui para frente. E aí então o livro do Apocalipse, do ponto de vista da revelação divina, começa a ser descrito a partir do capítulo 4. Então, essa revelação começa com a igreja, começa com o posicionamento da igreja, que nós como igreja devemos ter, mas é uma revelação para o mundo. E nós somos portadores dessa mensagem, nós somos portadores dessa rica e poderosa mensagem, ok? Então, capítulo 2 do livro do Apocalipse, se você puder abrir a sua Bíblia aí e deixar aberta, nós vamos ler
essa primeira carta. E nós dizemos que são cartas porque, na verdade, são pequenos compêndios, pequenos libélulos que Deus enviou para cada uma dessas igrejas no sentido de corrigir aquilo que estava equivocado e de potencializar, reforçar positivamente aquilo que era abençoador. Então, o primeiro versículo aqui, o apóstolo João, aliás, Deus, e é interessante que parece que Deus, ou que Jesus está ditando para o apóstolo João, e ele diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Para um pouquinho aí, para a gente entender qual é a realidade dessa geografia. O que era Éfeso, ou onde era Éfeso, ou o que significava Éfeso? Éfeso era uma cidade, ou uma das maiores cidades da Ásia Menor. Era o centro das províncias ali da Ásia Menor. Uma cidade portentosa, uma cidade poderosa. Eu já disse isso aqui em outras ocasiões. Uma cidade que naquela época, 2000 anos atrás, era maior do que Foz do Iguaçu. Pelo menos 250 a 300 mil habitantes existiam naquela cidade. Era uma cidade conhecedora da filosofia. Era uma cidade que tinha pessoas, as melhores mentes, as mentes mais brilhantes daquela época, estava, ou pelo menos passou pela cidade de Éfeso. Então não era qualquer cidade. Era uma cidade também mística. Existia um templo lá chamado Templo de Ártemis, ou da Diana dos Efésios, no caso, a transliteração para o latim ou para o romano. E esse templo congregava pelo menos 1000 sacerdotes, entre sacerdotes e sacerdotisas. E nesse templo eles adoravam uma infinidade de divindades e também faziam os cultos, nos cultos algumas orgias. Algo terrível acontecia naquele contexto. E a venda, os vendilhões de artifícios ou artefatos religiosos era muito forte naquela cidade. Então, só para que os irmãos entendam qual é essa igreja de Éfeso. E aí, quando a primeira parte do versículo 1 do capítulo 2 diz: escreve ao anjo, nós já descobrimos lá no capítulo 1 que o anjo, no versículo 16, o anjo de cada uma das igrejas, especialmente no versículo 20, quando ele vai tirar o mistério, o anjo de cada uma daquelas igrejas era o seu líder, que pode ser o seu pastor especificamente, mas pode ser um conjunto de líderes ou a liderança daquela igreja. Então, quando Jesus está dizendo aqui para João, escreve à igreja que está em Éfeso, já conhecemos a cidade, e sabemos que o anjo dessa igreja é o seu pastor, significando dizer que o seu pastor ou a liderança deverá pegar essa carta e aplicar essa carta para o seu coração. Então, a primeira coisa que nós precisamos depreender aqui, é uma igreja que está localizada numa cidade importantíssima. E por que isso é importante para o nosso coração? Porque quase com frequência, a igreja acaba absorvendo a sua cultura regional, a sua cultura histórica. Quase com frequência, pelo fato de sermos um recorte histórico, nós acabamos aderindo o jeitão da cultura que nos circunda. Então, num certo sentido, era de se esperar que a igreja que estava localizada na cidade de Éfeso também aderisse o jeitão daquela cidade, o modus operandi daquela cidade, porque aquela cidade era uma cidade extremamente perniciosa, uma cidade que valorizava o conhecimento, e todas essas coisas poderiam, de alguma maneira, entrar dentro da igreja. Mas o fato é que aí o versículo continua: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, assim diz aquele que suporta, que detém as 7 estrelas na sua mão direita, e que caminha pelo meio dos candelabros de ouro. Primeira coisa, então, dentro da parte B do versículo 1, que precisamos depreender e trazer para o nosso coração, antes de entender a importância dessa igreja para a Ásia Menor. A primeira coisa é sabermos quem é esse que está dizendo. Os irmãos se lembram, no primeiro capítulo, que esse é aquele que governa, é aquele que tem os líderes, é aquele que tem os pastores, é aquele que tem a liderança sob o seu domínio. A palavra conserva aqui é no sentido de um domínio absoluto. Aquele que faz o que quer, aquele que não pede nada a ninguém, ele é o Senhor.
Ele é o superno, Ele é o todo-poderoso, é Ele que domina e tem as 7 estrelas, isto é, os 7 pastores, os pastores de cada uma dessas igrejas da Ásia Menor. Mas Ele não só tem e domina esses pastores, aqui eu estou falando da arquitetura do texto, enquanto vamos lendo cada um dos versículos, Ele não só detém e domina cada um desses pastores, como Ele está no meio da igreja, no meio dos candelabros, Ele está no nosso meio hoje à noite. E Ele ausculta o coração desse que vos fala, assim como ausculta o seu coração. Assim como olha para as entranhas da sua alma, porque Ele está passeando no nosso meio. Mateus capítulo 18, versículo 20, já citei em outras ocasiões, o Senhor Jesus vai dizer que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele estaria. Então Ele está no nosso meio, Ele está aí na galeria. Ele está aqui no nosso meio, aqui embaixo, Ele está no nosso meio, olhando para o nosso coração. Então esse que está escrevendo, esse que apresenta as suas credenciais, a arquitetura do texto, que apresenta as suas credenciais, é aquele, ele disse no primeiro capítulo, inclusive que tem olhos como chama de fogo. Ele consegue auscultar e prescrutar o nosso coração. E aí o versículo 2, ele diz assim: conheço as tuas obras. Olha que palavra. Rafael, eu conheço as tuas obras. Nada escapa de mim. Conheço as tuas obras e o teu labor e a tua perseverança. Sei que não suportas os homens maus e colocastes à prova aqueles que diziam a si mesmo, chamando-se de apóstolos, e não era. E achastes mentirosos. Vocês, versículo 3, vocês têm perseverado e têm sofrido muitas provas por causa do meu nome, mas isso não tem feito vocês esmurecer. Olha que coisa linda, até o versículo 3. Olha que igreja era pesada. Olha que igreja boa essa, meus irmãos. Mas olha o verso 4. O verso 4 ele diz o seguinte: tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Nós vamos voltar daqui a pouco para ouvir ou entender essa palavra abandonastes, o sentido dessa palavra abandonastes, mas no verso 4 ele começa a fazer uma denúncia. Uma denúncia que, quando olharmos para a igreja no seu nascedouro, nós vamos ver o significado dessa denúncia. E aí o verso 5 ele diz o seguinte: lembra-te de onde caíste, arrepende-te, arrependa-se diante de mim, e volte às práticas das obras do princípio. Senão, eu virei para vós e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Olha só a palavra aqui de uma semi-condenação, se é que a gente pode dizer assim, caso não houvesse a manifestação dessa igreja. Mas olha o verso 6, que interessante, ele diz o seguinte: tens ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, obras estas que eu também odeio. E aí o verso 7 ele diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer ou de se alimentar do fruto da árvore da vida que está no paraíso do meu Deus. Até aqui só vimos a leitura do texto e alguma arquitetura. Primeiro, a credencial, Deus se apresentando. Segundo, as características dessa igreja. Pensa comigo, uma igreja laboriosa. A palavra labor aqui é trabalho até exaustão. Uma igreja que não tinha medo do trabalho. Uma igreja que envidava todos os seus esforços para fazer a vontade de Deus, a obra do Senhor. Evangelizava, estava em todo lugar. Era uma igreja da pesada, uma igreja que fazia caravanas missionárias para tudo que é lado. Uma igreja que envolvia financeiramente com a obra do Senhor. Uma igreja que trabalhava até não aguentar mais. E quando não aguentavam, eles buscavam a força no Senhor, como diz Isaías 40, renovava suas forças e continuava no trabalho. Mas aí, a segunda característica é que essa igreja era uma igreja resiliente, perseverante. Não era qualquer tribulação, não era qualquer perseguição, não era qualquer dificuldade que essa igreja iria titubear, porque era uma igreja extremamente resiliente, perseverante.
Terceira característica interessante dessa igreja, uma igreja extremamente ortodoxa. O que é ortodoxa? Aquela que pega a teologia, a doutrina, e pega como regra e como prática, e caminha naquilo. Porque o texto vai dizer que eles colocaram à prova os homens maus, isto é, aqueles que se diziam apóstolo, parece que é uma reprodução do século 21, né? Século 20 e 21. Eles colocavam à prova aqueles que se diziam apóstolos, mas não eram. Eles colocavam à prova, e como eles faziam isso? O que era colocar à prova? A primeira prova era a prova doutrinária. Apareceu o Rafael lá na igreja, dizendo ser apóstolo, ser um servo do Senhor nesse sentido apostólico. Então a igreja, ela colocava sob ela fazia um crivo. E o primeiro crivo é o que ela aprendera com o próprio apóstolo João. 1 João, capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer, 1 até o 3, ele vai dizer o seguinte: ninguém que não confessa Jesus Cristo como o Senhor, pode ser servo do Senhor. Então o primeiro crivo é: confessa o Senhor Jesus Cristo como o Senhor Supremo, confessa que Ele morreu, mas ressuscitou, confessa que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Você confessa isso. Se você passar por essa prova da confissão da sua fé no Messias, no Cristo de Deus, a segunda prova é a existencial, isto é, a sua vida, o seu fruto ou os seus frutos condizem com o que você está dizendo. Mateus capítulo 7, do versículo 15 até o versículo 23, o Senhor Jesus vai dizer: olha, se você quer conhecer alguém, veja os seus frutos. Porque uma árvore boa só dá fruto bom. Uma árvore ruim só dá fruto ruim. É impossível uma árvore ruim dar fruto bom e ao contrário. Por isso, pelos frutos, conhecereis a árvore. O que Deus está preocupado não é com a performance, não é com o que eu coloco para fora, com o que eu digo que sou, a maneira que me apresento, mas Ele está preocupado, sobretudo, ou melhor, Ele tem interesse, sobretudo, com quem sou. Porque a árvore dá bom fruto, porque ela é boa. Eu só posso dar bons frutos se eu for bom, se eu me colocar na disciplina divina, se eu for lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro e seguir de fato nessa direção. Caso contrário, o amor será apenas um simulacro, será apenas uma verborréia, uma verborragia, uma fala vazia, sem conteúdo. Então, a terceira prova era essa. A segunda prova era: será que esse conteúdo está no coração desse homem ou desta mulher? E o terceiro, aliás, melhor dizendo, desse homem no caso do apostolado, e o terceiro? O terceiro era: se a fala, aliás, se o poder precedia a fala. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 ao 4, o apóstolo Paulo vai dizer que ele se apresentou como apóstolo e como servo do Senhor à igreja, não com falas eloquentes, embora ele dominava o vernáculo, embora os seus textos são irretocáveis, primeiro porque o Espírito Santo inspirou, e segundo porque ele era muito versado, e conhecia as palavras, mas ele deixou claro que ele não se apresentou com eloquência de palavras. Ele se apresentou no poder do Espírito Santo, porque esse poder habitava nele, e porque essa árvore era uma árvore boa. Então olha que igreja da pesada. Ela fez esse crivo, os 3 crivos, e encontrou mentira nesses apóstolos. E descobriu que esses apóstolos que se apresentavam a eles, a fim de direcioná-los, não eram verdadeiramente apóstolos. Não estiveram com o Senhor. Não viviam a vida qualificada na presença do Senhor. Então eles defenestraram esse grupo da igreja. Então, para aqui ainda, nós não vamos entrar no versículo 4, que é a repreensão, que é o que nós gostaríamos de desenvolver para o nosso coração hoje à noite, mas pense nessa igreja, que tem essa bagagem. Depois os irmãos, por curiosidade, leiam com atenção o capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos. Vocês vão perceber como essa igreja foi fundada. Quando o apóstolo Paulo chega em Éfeso, saindo de Corinto, chega em Éfeso, já existia ali pelo menos 12 discípulos, 12 irmãos que começam essa igreja.
Mas 12 irmãos que sabiam que o galo tinha cantado, mas não sabiam onde ainda. Eles foram batizados no batismo de João. Quando o apóstolo Paulo chega e ora por eles, e o poder do Espírito Santo vem sobre a vida deles, algo extraordinário acontece. E nessa igreja, esse grupo de irmãos lá em Éfeso, começa essa igreja. E o apóstolo Paulo, pelo menos 3 meses, prega o evangelho na sinagoga em Éfeso. O problema é que os judeus não queriam mais ele lá. E aí ele vai para uma escola chamada Escola de Tirano, e lá ele ensina 2 anos. O texto bíblico vai dizer que de Éfeso, toda a Ásia conheceu e ouviu falar do evangelho. Ouvia dizer que tinha lá um baixotinho, um picotinho, zóio torto, tipo Cerveró, que falava muitas palavras, calvo, imberbe, provavelmente sem barba, alguém totalmente exótico, que parece que até delirava nas letras, mas conversava com os filósofos epicureus de igual para igual. Conversava com o grupo lá de Pitágoras de igual para igual. Alguém que tinha um conhecimento profundo, mas o conhecimento dele era suplantado pelo poder do Espírito Santo. E aí essa igreja começa, com o apóstolo Paulo, 2 anos pregando nessa escola de Tirano, 4 horas por dia, ensinando esse povo. Depois disso, quando a igreja está bem gordinha, bem substancial, acontece uma revolução na cidade. E qual é a revolução da cidade? A revolução é que as pessoas, depois de um evento, um grupo de 7 filhos de um sumo sacerdote que existia lá, chamado Seva, em Éfeso, tentaram fazer o expurgamento, ou a expulsão de alguém que estava possuído por um demônio. Não conseguiram, levaram a surra tremenda, e o demônio, olha só, que com o diabo não se brinca. Tem gente que mente tanto, e descrê tanto de Deus, que até o diabo repreende ele, que é o caso desses 7 filhos de Seva. O diabo disse para os filhos de Seva: Jesus, a quem você está referindo, eu conheço e conheço muito bem. Paulo eu sei quem é, mas vocês eu não sei minimamente. Aliás, eu sei quem vocês são. E lenha neles. O fato é que esse episódio ficou conhecido em toda a cidade de Éfeso. As pessoas diziam: lembra lá, aquele baixotinho que prega o evangelho, que fala de um evangelho, de um Cristo ressuscitado? Pois é, ele pregou, e o que aconteceu foi que até que os espíritos demoníacos disseram que conhecem o Cristo a quem ele anuncia. E aí as pessoas começam a se converter aos seus montões, pegam todos os seus livros de magia negra mesmo, queimam em praça pública, mais ou menos 50 mil moedas de prata, o equivalente ao que eles queimaram, era uma fábula de dinheiro. E o evangelho então começa naquela cidade. Depois disso, o pastor dessa cidade, na 3ª viagem de Paulo, Paulo deixa Timóteo, o seu discípulo. O pastor dessa cidade foi Timóteo. Finalmente, João, antes de ir para o exílio, lá na ilha de Patmos, ele era o pastor dessa igreja. E sabe quem sentava na primeira cadeira, enquanto João pregava? A irmã Maria. A Maria, mãe de Jesus. Ela era membro dessa igreja. Então imagine tudo o que essa igreja tem de conteúdo. Acresça-se a isso a 1ª, a 2ª e a 3ª carta do evangelista João. Especialmente a 1ª, que fala de amor o tempo todo. Acrescente-se a isso a carta que o apóstolo Paulo escreveu para essa igreja em Éfeso. Com exceção da carta da igreja de Roma, a carta de Éfeso ou aos Efésios é de uma densidade, de uma profundidade gigantesca. E o versículo 15 dessa carta, o apóstolo Paulo desfere inúmeros encômios a esse grupo, dizendo que estava ouvindo falar do progresso da sua fé e do seu amor. Olha só, uma igreja extremamente, então, ortodoxa, cheia de conteúdo teológico, foi formada durante 3 anos, ininterruptos, pelo Paulo. Não é Rafael, é Paulo, é o Saulo, é o maior de todos os teólogos do Novo Testamento. Depois pelo apóstolo do amor, por Timóteo, o discípulo amado de Paulo. Então essa igreja, meus irmãos, tem tudo o que alguma igreja poderia sonhar.
ela tem todo o conhecimento do mundo. É a igreja modelo. E já vimos a arquitetura, então, de Deus ou de Jesus, mostrando as suas credenciais, das características dessa igreja. E agora você pode perceber, então, que quando eles colocam esses homens à prova, eles estão colocando porque eles têm conteúdo. Eles são como a igreja de Bereia. Só que aí está o grande problema. Talvez pelo fato de terem conteúdo, talvez pelo fato de terem uma história, e a história era: Paulo foi o nosso pastor, João foi o nosso pastor, a irmã Maria graçava nos bancos da nossa igreja. A teologia aqui é a reta teologia. Então a história dessa igreja, e esse tipo de sentimento acontece muito com a igreja que tem história. E eu quero hoje rapidamente falar do contexto geral, a igreja geral e individual para mim e para você. Isso acontece muito com pessoas e igreja que tem história. Porque a história deles fazia com que eles achassem que eram melhores. Só que aí tem um grande equívoco. Quando eu me acostumo com o sublime, quando eu me acostumo com as coisas de Deus, quando eu faço o meu amor pelas coisas de Deus se tornar objeto absoluto do meu coração, e esquecer do Deus destas coisas, porque isso é muito comum. É muito comum eu dizer: eu amo a minha igreja, amém, aleluia, glória a Deus 3 vezes, e devemos amar a nossa igreja, mas o amor à nossa igreja não deve prescindir do meu amor ao meu Deus. O amor que essa igreja tem por ela mesma, o cuidado que ela deve ter por ela mesma, não deve prescindir do seu amor por Deus. Esse era o grande problema dessa igreja. Sabia tudo, podia recitar livros e livros do Antigo Testamento de cor, mas faltava o poder, faltava o amor no cor, no coração, na cardia. E aí então, aquilo que era a maior virtude, e guarda isso aqui, irmãos, a maior de todas as virtudes, se for esvaziada de amor, não passa de uma doença. Ortodoxia, se não for encharcada de amor, não passa de doença. Então não adianta nós nos jactarmos, exaltarmos-nos, achando que somos a igreja mais ortodoxa da cidade, que nos baseamos na palavra. Tudo isso é importante e deve continuar acontecendo. Mas se tudo isso não for encharcado de amor, vai acontecer o que está descrito aqui. Jesus diz tudo isso para eles. Olha, troféu joinha. Vocês são bons mesmo. São da pesada. O louvor aqui, quando canta, os anjos adoram lá no céu junto. Tudo certinho. Do ponto de vista do estereótipo, tudo certinho. Mas eu tenho algo contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Irmãos, aqui está uma advertência profunda. Essa palavra abandono significa deixar de lado, colocar como somenos importante. Divorciar-se é a mesma raiz da palavra do divórcio. É como se eles tivessem divorciado do primeiro amor e, por conseguinte, se divorciado de Deus. Irmãos, esse processo pode acontecer na igreja de Éfeso, na igreja mais ortodoxa da história, assim como pode acontecer no nosso meio. A gente vai flertando, a gente vai acostumando, vai perdendo o temor, perde o temor de Deus. As coisas ficam tão mecanizadas, tão cauterizadas, que eu passo a não ter temor. Eu lembro que algumas coisas no começo da minha experiência cristã eram temor. Sim, algumas eram um temor exacerbado, que com a maturidade a gente vai diluindo, mas tem muitas coisas que nós precisamos voltar, custe o que custar. Eu ficava horas e horas, irmãos, horas e horas, lendo a Bíblia, memorizando a Bíblia, decorando a Bíblia, orando,
buscando a unção do Espírito Santo, buscando mais intimidade com Deus. Eu fechava a porta do meu quarto e não tinha tempo, porque trabalhava, estudava e fazia tantas outras coisas, mas eu estava lá. E com você, quando começou o primeiro amor, como é que você se relacionava com Deus? E agora, como você se relaciona com Deus agora, hoje? Qual é o seu tipo de relacionamento? Não, pastor, eu amadureci. Não, no começo eu era fanático. No começo eu ia para a igreja todo o tempo. Mas agora eu amadureci, pastor. Essas coisas não me pegam mais. Será mesmo? Eu não estou dizendo aqui que você precisa virar um fanático, alguém chato, alguém que quer estar na igreja por estar na igreja, mas, de fato, o que motivava o seu coração e deixou de motivar? Esse grupo aqui, como igreja, eles estavam se divorciando. E o divórcio começa porque alguém, num relacionamento, começou a flertar. Quase que invariavelmente o divórcio é porque houve um flerte, houve um distanciamento, houve uma traição. E aí aquele que está nesse movimento, ele começa a se desgostar do seu objeto do amor. Ele passa a não mais prestigiar. Ele passa a não ter mais interesse. E aí ele vai se distanciando. Está na mesma sala, está no mesmo ambiente. O amado chega e se depara, mas não tem mais o elan. E essa igreja estava vivendo isso. Essa igreja estava vivendo isso. Estava na sala de adoração. Estava na sala com Deus, porque o texto vai dizer que ele estava andando no meio dos candeeiros. Então ele está na sala. E é por isso que muita gente vem à igreja e vai embora e fala: ah, mas eu não senti nada. Eu não senti um arrupio sequer. Não arrepiou os meus braços. Enquanto cantava o louvor, eu não tive aquele sentimento apofático. Mas claro, você está flertando com outras coisas, e esse ambiente passa a ser mais um para você. O estar na presença de Deus passa a ser segunda importância para você. Se você quer de fato viver a vida segundo a vontade de Deus, esse é o momento de você lembrar de onde você caiu. Irmãos, isso aqui é tão importante, tão sério, porque esse povo aqui estava caído, mas o fato do cair, do ponto de vista do comportamento, nem sempre é conectado, porque eles caíram, mas eles continuavam iguaizinhos. Se você olhasse para eles, era uma igreja pujante, era uma igreja temente a Deus, falava bem, estava tudo certo. Então, comportamentalmente, era a mesma coisa. E guarda isso na sua mente e no seu coração. Às vezes, você, eu, nós podemos estar caídos, continuando com os mesmos comportamentos de antanho, de antes. Guarda isso, tome cuidado, porque topograficamente você pode estar muito bem, troféu joinha, mas lá dentro, e aquele que sonda o seu coração sabe que você caiu, você abandonou o primeiro amor. Irmãos, hoje à noite essa mensagem tem a expectativa do meu coração para mim, e por conseguinte para você que me ouve e me vê, avaliar, onde foi que eu caí? E o versículo 5 diz: lembra-te de onde caíste. Lembra-te, onde foi que você claudicou? Onde foi que você começou a flertar com o mundo? Onde foi que você começou a fazer concessões? Quando você começou a dizer: não tem nada a ver. Não, aquele gole, nada a ver. Aquele dinheirinhozinho, nada a ver. Aquela sonegaçãozinha, nada a ver. Aquele pisar no irmão, nada a ver, porque afinal de contas, ele está me espizinhando. Nada a ver. Onde foi que eu caí? Lembre-te de onde você caiu. Qual caminhão você caiu? Arrependa-se. A palavra arrependimento aqui é metanoia. Faz uma mudança no seu ser. E volta às primeiras obras. Volta à inocência.
A ideia aqui é, Rafael, agora você tem toda essa maturidade, toda essa expertise, você tem todo esse conteúdo, amém, mas volta às primeiras obras, porque imagine você, com toda a experiência e maturidade que você tem, com aquele amor que você tinha. Irmãos, nenhum amor, aliás, nenhuma verdade, nenhuma ortodoxia que esvazie e mate o amor é ortodoxia e verdade de verdade. É anti-verdade. E aí tem alguns crentes que falam assim, eu falo a verdade, custe o que custar. Eu sou sincero, custe o que custar. E aí ele é um sincericida. E aqui a ideia não é ocultar a verdade, não. Mas toda a verdade que é banhada de amor, ela tem uma outra dimensão. Ela tem uma outra realidade. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, do primeiro versículo em diante, capítulo 12 de 1 Coríntios, ele está falando dos dons. Ele está falando do dom dos milagreiros, das línguas estranhas. Ele está falando do profeta. E ele fala dos dons maravilhosos. Aí ele chega no primeiro versículo do capítulo 13, ele diz, agora, falei tudo isso para vocês, agora, pois, passo a mostrar um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu falasse as línguas dos anjos e dos homens, e não tivesse amor, seria como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e ciência do mundo, e tivesse tamanha fé, ao ponto de transportar os montes, sem amor, eu nada seria. Ainda que eu doasse todos os meus bens, e repartisse entre os pobres, e entregasse o meu próprio corpo para o martírio, sem amor, nada seria. O que Jesus está dizendo aqui é exatamente isso. A excelência, a preeminência do amor. Porque não adianta você ser o mais ortodoxo do mundo. Não adianta você ter ganho muitas pessoas para Cristo. Não adianta você ter feito cruzadas e mais cruzadas, montado congregações, aberto isso, fechado aquilo, se não há amor no seu coração. Se você continua vivendo ou começou a viver uma vida pequena, diminuta, condensada e ávara do ponto de vista espiritual, e está nessa toada. E aí, a repreensão é, arrepende-te. Se você não o fizer, eu virei contra você. A palavra aqui, dessa vinda, é a mesma palavra usada quando Jesus virá para buscar a sua igreja, parousia. É uma vinda arrebatadora. Eu virei contra você. Imagine, meus irmãos, teu diabo contra nós. Deve ser ruim, né? Teu diabo contra nós é uma coisa terrível, porque ele está contra nós todos os dias e nós sabemos da pressão. Mas imagina ter Deus contra você. Virei contra você, se você não se arrepender e voltar às primeiras obras, virei contra você. Mas ainda, caminhando já para os versos finais, o verso 6, é interessante que o Deus fala para eles, vocês têm uma coisa boa. Sabe qual que é a coisa boa? A coisa boa é que vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Eu já expliquei aqui o que eram os nicolaítas. Os nicolaítas eram um grupo formado por Nicolau, provavelmente formado por Nicolau. Vocês devem se lembrar, lá no capítulo 6 do livro de Atos, a igreja primitiva formou o grupo apostólico, dentre eles, 7. Dentre os 7, o Nicolau. Estevão foi o primeiro mártir, e o Nicolau. Nicolau era uma benção, homem de Deus, só que teve um problema. Ele era casado com uma irmã, com uma mulher maravilhosa. E essa mulher maravilhosa era muito bonita, e dava um problemão para ele. E essa mulher gostava de ter outros homens no seu harém. O que o irmão Nicolau fez? Ele saiu da igreja e formou ou montou uma nova versão do cristianismo, misturado com o gnosticismo. O gnosticismo, entre as várias variações, eles diziam o seguinte, eu posso ter uma relação espiritual, tranquila, e fazer o que eu quiser com o meu corpo. Então o Nicolau, para poder manter o seu casamento e dar vazão à sua esposa, ele montou esse grupo. Então nesse grupo, eles podiam fazer o que quisessem. Podia ter relação extraconjugal, podia ter relação antes do casamento, fora do casamento, era um Babel, era um bacanal,
literalmente a palavra bacanal, bacana, de bacanal, era um bacanal. E aí alguns irmãos, infelizmente, estavam entrando nesse grupo. Algumas igrejas davam vazão a esse grupo, nós vamos ver na continuidade do nosso estudo. Mas aí essa igreja, que era uma igreja ortodoxa, disseram assim, não, Nicolau com as suas doutrinas não entram aqui. Não entram aqui. Mas você sabe qual que é o mais belo desse texto? É que Deus está estimulando essa igreja a odiar as obras dos nicolaítas, sem odiar o Nicolau. Dá para entender a dimensão da diferença? Que às vezes nós odiamos o feito de alguém e colocamos esse alguém no pacote e matamos essa pessoa. Não amamos mais, distanciamos, jogamos fora. O que o texto está dizendo é, devemos odiar a prática, mas a pessoa nós precisamos continuar amando e tentar restaurar essa pessoa. Aqui está explícito ou implícito o amor. Porque senão eu serei apenas um sujeito doentio, um esquizofrênico espiritual, que digo que amo, mas na hora de aplicar esse amor eu não aplico. Eu falo para todo mundo que sou a igreja mais amorosa, mas na hora de abraçar, eu pego e vou espoliando essa pessoa, eu vou expelindo essa pessoa, e o texto bíblico está dizendo, não, eu sei, você ama o Nicolau, ou deve amar o Nicolau, odeia as obras são repugnantes, as obras precisam sair de cena, tirem as obras do meio da igreja, mas o Nicolau, acolha o Nicolau, cuide do Nicolau, abençoe o Nicolau, aponte o equívoco do Nicolau, restaure o Nicolau, porque o Nicolau é um irmão seu, que precisa do mesmo amor que você precisou um dia. Dá para entender, irmãos, o que Deus está dizendo para essa igreja aqui? Primeira Igreja Batista em Foz do Iguaçu, ser a igreja mais ortodoxa é a nossa busca, e não mais no sentido de ser mais do que o outro, mas mais no sentido de ser mais do que ontem, melhor do que ontem, é a nossa busca. Mas a nossa busca precisa ser cheia do amor de Deus. E para a sua vida particular, e aqui caminho para o final, para a sua vida particular, onde foi que você caiu? Onde foi que você caiu no seu casamento? Que você olha para sua esposa e não tem mais aquela admiração, ou que você olha para o seu esposo e não tem mais aquele amor, aquela admiração. Onde foi que você caiu? Onde foi que você caiu na sua vida profissional? Nos seus projetos, nos seus sonhos, onde foi que você caiu? Hoje à noite, talvez o olhar para esse versículo 5 aqui, é o olhar de dizer, Pai, houve um momento que eu parei de dar a vazão da minha vida ao Senhor. Houve um momento que eu achei que podia pegar a dianteira da minha vida, mas eu já percebi que de lá para cá, eu tenho me distanciado cada vez da vontade do Senhor. E eu já percebi que se permanecer desta maneira, eu estarei diametralmente oposto à sua vontade, e logo o Senhor virá e tirará o candeeiro do seu lugar. Meu irmão, essa é uma mensagem para mim e para você. E sabe qual que é o lindo? No versículo 7 ele diz, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo para a igreja. Não é para a igreja aliás, para as igrejas. Naturalmente, as 7 igrejas primárias, para quem estava sendo desferidas essas cartas, mas para a igreja hoje. Você tem ouvido? Você está ouvindo? Você está tendo a interpretação aqui das Libras? Então entenda, Deus está falando para o seu coração. Onde foi que você abandonou o seu primeiro amor? E nós como igreja, onde foi que nós podemos ter caído nessa direção? E aí ele vai dizer, ao vencedor, aquele que entende a mensagem, aquele que aplica a mensagem, aquele que se veste da mensagem, aquele que vive de fato e de direito essa mensagem, eu darei de comer da árvore, do fruto, da árvore, da vida. E aqui tem uma experiência linda. Todo aquele que nasceu 2 vezes, morrerá apenas uma única vez. Todo aquele que nasceu uma única vez,
morrerá 2 vezes. Explico. Todos nós nascemos de maneira natural. Mas há um momento que você tem um encontro. Aliás, ele tem o encontro com você. E esse primeiro amor é inoculado no seu coração como um vírus ad eterno. Então você nasce de novo. Você nasceu primeiro da sua madre, da sua mãe. E agora você nasce de novo. Se você nasceu 2 vezes e nasceu de novo, você morrerá uma vez, que é a passagem dessa vida. Mas você viverá para a eternidade e será beneficiário desse fruto, da árvore da vida. Você vai comer e viver eternamente com o Pai. Agora, se você nasceu uma única vez e morreu, você vai morrer na passagem dessa vida, mas vai morrer a segunda vez, que é morrer eternamente. Não será usufrutuário nem beneficiário dessa fruta ou desse fruto da árvore da vida. Por isso, arrepende-te. Arrepende-te. Você que porventura caiu, e o cair aqui não necessariamente significa a topografia do tombo, não necessariamente significa o cair do ponto de vista do comportamento, foi pego com a boca na botija, porque às vezes a gente acha que alguém cai quando é pego com a boca na botija. Mas tem muitos casos que a gente cai sem nunca ser pego com a boca na botija. E esses casos, esse que está andando aqui, no nosso meio hoje à noite, ele conhece. E você também. Então, volte ao primeiro amor. A preeminência do amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu conheça e tenha o dom de profecia, ainda que eu conheça toda a ciência, o maior de todos os cientistas, ainda que eu seja, no primeiro versículo, o homem mais loquaz, que convença todo mundo com a minha lábia, ainda que eu seja o maior profeta, conheça a ciência, mistério, tenha fé ao ponto de transportar um monte de um lugar para o outro, vale de nada. Ainda que eu seja o maior filantropo, dando tudo que tenho, sem amor, vale de nada. Ainda que eu seja um mártir, sem amor, vale de nada. Ainda que eu conheça tudo da Bíblia e viva de maneira reta, do ponto de vista moral, sem amor, vale de nada. O amor é preeminente. O amor prescinde qualquer outra coisa. Se falta amor para você, hoje à noite é o teu momento de buscar o do Senhor. Nós vamos se colocar em pé, se você puder, nos colocar em pé, se você puder. E eu quero orar com você, depois nós vamos cantar mais uma canção, mas eu quero orar com você, nesse momento, olhando para esses primeiros 7 versículos do 2º capítulo. Nós vimos no primeiro capítulo Jesus se apresentando, mostrando as suas credenciais. Em cada uma dessas credenciais ele mostra uma realidade que ele vai se apresentar a cada uma das igrejas. Hoje ele se apresentou como aquele que está no meio da igreja, olhando para os corações, aquele que domina os líderes dessa igreja. É esse Deus que está aqui no nosso meio hoje. Irmãos, não se enganem. O cauterizar de mente, ou se acostumar com as coisas de Deus, não necessariamente fará com que você viva de maneira adequada na presença dEle. Saber como a gente faz o culto. Chega, boas-vindas, 3 ou 4 canções, dízimo, avisos, louvor de novo, pregação, apelo. Saber como se faz não vale de nada. Saber cacuete cristão não vale de nada. Saber o jeitão vale de nada. O que vale é o seu coração amoroso diante de Deus. E eu quero estimular você agora a fechar os seus olhos, se você puder. E eu pedi para você ficar em pé, para que você, de fato, se concentre nesse momento. E preste atenção, porque, assim como o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, melhor dizendo, capítulo 11, quando ele está falando da ceia,
E ele fala para examinar o seu coração. Examine-se, pois, o homem e a mulher a si mesmo. E depois coma do pão. Depois tenha comunhão. Esse é o momento de você examinar o seu coração. Meu irmão, o amor não pode se apagar. A paixão pelas coisas de Deus não deve prescindir a paixão pelo Deus dessas coisas. Nós estamos começando 21 e temos muita coisa para fazer, muito trabalho para realizar para Deus. Mas se o seu trabalho para Deus for te distanciar dele, não faça, não entre, não se desgaste, porque o seu trabalho para Deus só faz sentido se você estiver amando Deus. O seu trabalho para Deus só faz sentido se você estiver amando o seu irmão, amando a sua igreja, amando verdadeiramente, cuidando. Pai, estamos diante da Tua santa, bendita e poderosa palavra. E a Tua palavra, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra e divide alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir as intenções dos corações. Nessa noite, a Tua palavra, que jamais volta vazia, porque o Senhor tem compromisso com a Sua palavra. Ela foi lida, ela foi orada e ela foi transmitida. Pai, nós cremos que corações hoje à noite estão sendo afetados por essa palavra. Corações hoje à noite estão avaliando onde foi que abandonaram o primeiro amor. Corações hoje à noite estão avaliando como está a sua história diante de Deus, para que efetivamente essa história volte agora encharcado com maturidade, com sabedoria, com experiência, mas com aquele amor que excede todo entendimento, conhecimento, sabedoria humana, mistério. Esse amor que é a palavra final. No final de tudo vai permanecer 3: a fé, a esperança e o amor. Mas o amor prescinde todo o resto. Que esse amor esteja no coração do meu irmão, da minha irmã, no meu coração. Pai, ajude-me a prescrutar onde foi que eu caí. Se caí, para que possa recondicionar a minha rota e voltar ao primeiro amor. Abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Que assim de Jesus. Você pode se sentar por mais um pouco.